Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Nosso convidado de hoje tem muita história para contar. Eu não vou ficar aqui me alongando, vocês sabem que eu gosto de escutar todas as histórias e pelo pouco que eu olhei aqui em nossa pauta, é muita história, envolvendo até jogador do Vasco. Seja muito bem-vindo, doutor Américo Miani. Obrigado, Carla. Obrigado pela gentileza do convite. É um prazer estar aqui com você para conversar um pouco. Você sabe que aqui é segredo de justiça, mas aqui é para não ter segredos, hein? É para a gente contar as histórias e tudo mais. Para começar, eu sei que é procurador municipal, também tem uma carreira aí dentro da advocacia, mas como foi a escolha pelo direito? Carla, a escolha pelo direito foi feita por Deus na minha vida. Não foi por mim. Eu não pretendia fazer direito. Aliás, o direito era uma das coisas que eu tinha certeza que eu não queria. Sério? Sério. Eu saí de casa para estudar, buscando fazer medicina, ou, quem sabe, farmácia, se a medicina não desse certo. Tentei vestibular por 2 anos para medicina e para farmácia. Passava na primeira fase do vestibular, na época eram 2 fases, passava na primeira fase, e aí na segunda fase não conseguia, faltava um pouquinho, e assim foi por 2 anos. E aí eu venho de Muniz Freire, interior, e não tinha mais condições de me manter aqui para estudar. Eu já estava em Vitória nessa época estudando. Então, eu não tinha condições de dar prosseguimento à minha meta de fazer medicina. E em Cachoeiro de Itapemirim tem uma faculdade de Direito super tradicional, que é a FDCI, Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim. E meu avô fez a minha inscrição, sem que eu soubesse, no vestibular. E aí eu fiz vestibular de Direito em Cachoeiro de Itapemirim e fiz vestibular de farmácia na Universidade Federal Fluminense, campus de Niterói. Passei na primeira fase de farmácia e nisso saiu o resultado final de Direito em Cachoeiro. E aí eu optei por Cachoeiro, num primeiro momento, por conta da condição, né? Iniciei a minha faculdade e, sem exagero, nos primeiros momentos de faculdade, para não cravar no primeiro dia, eu tinha certeza que eu faria aquilo para o resto da minha vida. Olha que legal! Olha que legal! Um presente do seu avô. Um presente do meu avô, que, por sinal, me conhecia muito mais do que eu mesmo. E como é que foi esse período de faculdade? Você chegou a estagiar? Tem alguma história assim de faculdade que te marcou muito? Além dessa, né? Porque essa já é muito marcante. Eu estagiei durante toda a faculdade, né? Eu comecei a faculdade em Cachoeiro de Itapemirim, na FDCI. Ao final do 2º ano, eu fiz prova de transferência e terminei me formando pela UVV, aqui em Vila Velha. Ah, tá. Eu estagiei inicialmente no Ministério Público, primeira Promotoria de Justiça Criminal de Cachoeiro de Itapemirim. Nossa! Fiquei lá por 2 anos. E depois, vindo para Vitória, eu já comecei a estagiar em escritórios de advocacia. Né? Então, fora isso, assim, fora a parte acadêmica em si, né, foi uma peregrinação por repúblicas, né, por casas de parentes, até que eu me formasse. Que legal. E você falou do Ministério Público, como foi? O que mais te chamava a atenção ali? Carla, foi uma experiência incrível, porque eu não tinha um contato direto com o direito, né? Aliás, o direito não era uma opção minha de carreira, mas foi uma escola. Eu aprendi muito, especialmente sob o ponto de vista humano. Eu comecei esse estágio na promotoria criminal. Todo o meu período no Ministério Público foi na promotoria criminal. E ali a gente lida com a realidade humana à flor da pele. Cruel, né? Então, foi uma experiência muito enriquecedora.
Que legal. E há 20 anos é procurador municipal. Você já passou, aqui tem Muniz Freire, Serra, Aracruz e Guarapari, onde está até hoje. Isso, exatamente. Como é que é trabalhar numa procuradoria municipal com tantos desafios aí? Eu sei que tem casos de enchente, de seca, como é que foi? Conta pra gente essas experiências. A Procuradoria de Muniz Freire, que é a minha cidade, e de Guarapari, eu ocupei por concurso público. Né? Serra e Aracruz foi por convite. É uma experiência incrível, Carla. Eu sou muito realizado com o que faço, sou satisfeitíssimo. É a profissão do meu coração, é onde a minha advocacia se realiza. Não obstante, eu também tenha muita satisfação na advocacia privada, mas ali a gente tem uma realidade muito concreta do servir, né? Especialmente porque é na cidade que as vidas acontecem, né? É na cidade que a vida acontece. Na cidade você casa, divorcia, abre empresa, fecha empresa, tudo acontece dentro da cidade. Então, o procurador municipal ele está constantemente em contato com toda essa realidade da vida privada e pública. Que legal. Aí uma visão diferente, Sim, assim, sim. muito legal. E como é que foi trabalhar nesse período aí, os desafios durante essa enchente de 2013? Você estava onde? Carla, Deus me deu a oportunidade de viver momentos muito importantes na procuradoria, nas procuradorias por onde passei. Né? Eu tive a oportunidade de estar na condução jurídica de cidades em momentos muito significativos da nossa história recente. E aí nós tivemos, por exemplo, as enchentes de 2013, que assolaram especialmente a região norte do estado. Sim. E aí, ao posto de enchente, eu acho que em 2015 teve uma época de seca severa. Sim. Né? Isso, especialmente nos municípios mais deslocados da região metropolitana, afeta muito a vida das pessoas por conta da produção rural. Né? Estava na condução jurídica de município quando houve o rompimento da barragem de Mariana, e aí houve toda aquela aflição pela chegada da lama, né? E que alcançou diversos municípios do estado do Espírito Santo. Estava na condução jurídica da cidade durante a greve da Polícia Militar, que foi outro momento muito difícil, né? De coordenação, e especialmente durante a pandemia. Né? Durante os 3 anos da pandemia, eu, então, procurador-geral de Guarapari, Guarapari, que era uma cidade refúgio para as pessoas, né? Aquelas que procuravam sair um pouquinho do enclausuramento, né? Iam para Guarapari, e em Guarapari a gente já tinha dificuldade de fazer a organização da cidade dentro daquelas regras sanitárias e ainda recebíamos mais pessoas, né? E isso ao mesmo tempo em que você tinha que garantir o direito de liberdade das pessoas, o direito de exercício do comércio, né, das atividades econômicas, que as pessoas precisavam sobreviver. Então, foi um período muito difícil, mas de muito aprendizado, né, muito abençoado. Desses períodos, alguma história realmente que te marcou? De olhar e você falar assim, nunca pensei ver isto na minha frente, ou vivenciar isso? Olha, sem dúvida a pandemia, de todos esses períodos, né, com todas as suas complexidades, mas a pandemia foi o mais difícil, né, porque a pandemia você não tinha nem mesmo uma ideia de tempo de quando aquilo acabaria, e você tinha que atuar em favor das pessoas, muitas vezes parecendo que estava atuando contra elas. Né? E trabalhar isso na percepção das pessoas não era fácil. Você tinha que cumprir a sua obrigação, né, no serviço público, mas isso afetava diretamente a vida das pessoas, por mais que a longo prazo fosse ser demonstrado que era para o bem, né, que era em benefício. Mas um episódio saindo da pandemia que eu me recordo foi sobre o rompimento da barragem de Mariana. Eu era procurador-geral em Aracruz, e vivia-se uma expectativa muito grande da chegada da lama ali no litoral capixaba.
E a aflição era tão grande que eu me lembro de uma reunião do município com a comunidade em Barra do Riacho, se não me engano, no dia 23 de dezembro de 2015, que a reunião começou por volta das 19 horas e foi até mais de meia-noite, se não me engano, um desespero total das famílias por causa da pesca, né, e da água e de tudo mais que envolvia a vida delas diretamente. Olha aqui. Realmente são situações desafiadoras, né? Você se emociona muito com isso? Eu me emociono muito. E te digo que agora mesmo, assim, estou controlando as emoções porque vai passando um filme, né, na cabeça da gente, mas é uma emoção não de tristeza, é uma emoção de gratidão, especialmente a Deus, por ter me permitido viver isso e com o meu trabalho, dentro daquilo que era possível, ajudar a abençoar a vida das pessoas. A impressão que eu tenho, sempre que eu converso com procuradores municipais, é que, em alguns momentos, mesmo você dizendo não, você gostaria de falar sim. Quando você se coloca na posição da pessoa e, por outro lado, como município, você não pode permitir aquilo. É assim mesmo? Esse desafio é diário? É um desafio diário. Porque o município e precisa ser assim, é a ponta de acesso da população ao poder público, né? Você tem ali os entes bem organizados, União, estados, cada um com as suas atribuições complexas e importantes, mas aonde o cidadão consegue acessar mesmo é a prefeitura. É onde ele consegue ir, é onde ele consegue se manifestar diretamente, onde mais comumente ele está em contato com os agentes políticos, com os seus representantes, e onde ele tem mais condições de externar o seu desconforto, né? Então, isso sempre chega muito forte para nós, né? E chegam pedidos assim inusitados? Lembra de algum assim? Você fala assim, nem imaginava que alguém queria algo assim. Carla, a gente vive situações muito diferentes, assim, né? Eu não me lembro assim de pedidos inusitados, mas com certeza são muitos. Assim, né? E dentro da procuradoria mesmo a gente troca experiências com os colegas, né, sobre a vivência de cada um. Mas, por exemplo, eu passei por um município onde na época de carnaval era preciso fazer um convênio para repassar um certo valor, né, para uma entidade que faria uma apresentação carnavalesca. Né? E eu me lembro que eu fui receber as pessoas e quando eu me deparei, elas estavam todas trajadas, né? Inclusive as passistas, né? As sambistas, e ali já tinha um rapaz com um pandeiro e eles começaram a fazer toda uma apresentação para me convencer da necessidade, né, daquela manifestação cultural deles. Que não era necessário, porque era um direito deles e a gente estava apenas tratando da parte burocrática. Né? Mas acontecem esses episódios, sim. Como se você não quisesse a apresentação, né? Na dúvida, né? Vai que ele está com o pensamento contrário, deixa a gente provar para ele que o nosso trabalho é bom. Que legal. E já recebeu, assim... acho que principalmente na área privada, né? Alguns presentes inusitados, porque interior tem muito isso, né? O seu cliente querendo lhe agradar traz presentes inusitados. Sim, sim. Sim, cestas, biscoitos, banana, ovos, né? Sempre. Já houve momentos, sim. E você também concorreu ao prêmio Inovare. Como é que foi isso? Carla, foi um momento muito especial. Eu estava na Procuradoria-Geral do município de Aracruz e a gente começou a perceber que muitas vezes a dificuldade de compreensão da população em relação ao poder público é porque o poder público não se apresenta à população de maneira adequada.
né? Então, as pessoas têm dúvidas do que faz um prefeito, o que faz um vereador, o que é um imposto, por que eu pago isso, quem é o Ministério Público, eu preciso ter tanto medo dele assim, né? Se eu me manifestar errado num fórum, eu vou ser preso. Se eu entrar de bermuda no fórum, eu vou ser preso. Então, a gente, como poder público, precisa ter a clareza de que a gente serve a população e a gente precisa se apresentar a ela de maneira adequada. Então, nós criamos um programa chamado Procuradoria Legal, que uma vez por mês nós realizávamos eventos para a sociedade, eram eventos de qualificação para a sociedade sobre o poder público. Olha que legal. Sobre temas dos mais variados possíveis, com palestrantes de todas as áreas, para a gente esclarecer dúvidas e qualificar a sociedade nessa relação com o poder público. Fizemos 23 eventos, qualificamos de maneira certificada mais de 2.000 pessoas e concorremos ao Prêmio Inovare. Que legal! Não fomos vencedores, mas foi uma experiência incrível que nos encheu de orgulho enquanto município. É para se orgulhar mesmo, com certeza. E também teve muitos momentos curiosos aí na sua vida, né? Que história é essa de dormir num hotel em reforma? Conta isso pra gente. Carlos, não faz muito tempo isso, né? Ah, é? Eu brinco que a advocacia, a gente tem aquela ideia que no começo da advocacia a gente passa por tudo até chegar a um determinado momento, mas na advocacia a gente está sempre passando por situações inusitadas, né, para fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Eu tinha estava atuando num processo de grande repercussão. Esse processo estava no STJ e a gente precisava despachar o processo, conversar sobre o processo, porque era muito importante. E aí conseguimos uma agenda de um momento para o outro, né? O gabinete do ministro liberou a agenda e falou, olha, venha na terça-feira. A terça-feira, às 14 horas, o ministro vai recebê-lo. E aí nós corremos com passagem um preço altíssimo em cima da hora, e aí conseguimos comprar a passagem para ir pela manhã e retornar no final do dia, né? E assim foi. Só que, quando eu pousei em Brasília, liguei o celular, chegou uma mensagem do gabinete do ministro dizendo que a agenda precisava ser cancelada, porque o ministro teve um outro compromisso de última hora. Eu tinha literalmente acabado, eu não tinha nem chegado no saguão do aeroporto ainda. Falei, e agora? Né? O que faço? Era um processo importante, não sei se teríamos outra oportunidade. Fui na agência, na companhia aérea, para remarcar o voo para o dia seguinte, e o preço era absurdo, não tinha condições. Então, ou eu voltava no dia seguinte, não, para marcar para um outro horário, né? Ou eu voltava no voo que estava programado no final do dia, ou voltaria no dia seguinte, né? E aí eu liguei para o gabinete do ministro, coisa de advogado, né? Advogado não desiste. Eu liguei para o gabinete e falei, mas esse compromisso é fora, ele precisa viajar, não tem nenhuma possibilidade. E aí me explicaram, não, é um compromisso em Brasília mesmo, é possível que o ministro volte, só que a gente desmarcou por uma questão de segurança. E aí eu fui na companhia aérea e remarquei a passagem para o outro dia e resolvi ficar em Brasília para falar com o ministro. E aí, Carla, quando eu fiquei em Brasília, eu falei, bom, agora eu preciso achar um lugar para dormir, né? E não tinha lugar em Brasília. Coincidiu de naquele dia, já estava tentando em última hora, estava acontecendo a marcha dos prefeitos, né? Que é um evento que enche a cidade. E eu não tinha para onde ir, porque para todo lugar que eu ligava não temos vaga. E aí eu me recordei que um amigo advogado aqui de Vitória, não vou falar, não comentei em delicadeza de falar o nome dele, mas um advogado muito renomado aqui, estava num momento profissional da sua trajetória profissional importante, por isso estava em Brasília, e me lembrei que ele tinha comentado que estaria em Brasília. Falei, vou ligar. Liguei e falei, meu amigo, e aí, você está onde? Estou no hotel tal. Contei para ele a situação, ele falou, Américo, vem para cá, a gente dá um jeito e tal. E aí fui. Chegou nesse hotel, logo na recepção eu procurei vaga, e a pessoa me falou, olha, nós não temos vaga,
mas nós temos um andar que está em reforma, mas tem um quarto que já está pronto. E se o senhor aceitar ficar lá, né, está à sua disposição. E aí esse advogado já tinha me encontrado no saguão, falei, vamos lá dar uma olhada no quarto? Ele olhou comigo e falou, Américo, o quarto tá ótimo, já tranquilo. Um andar, assim, só tinha o quarto no andar. Estava todo em reforma mesmo, todo quebrado e tudo, mas tinha o quarto lá. E aí falei, bom, é por aqui que eu vou ficar. Não vou incomodar o amigo de dividir quarto, né? E a vida segue. E aí, Carla, consegui fazer as coisas que tinha que fazer, fui no STJ, consegui despachar com o ministro, voltei todo satisfeito para o hotel, entro no hotel e já começa a escurecer e eu começo a ouvir uns barulhos meio estranho. Barulho de arranhão na porta, uns sons assim, estridentes. Rato, para ser bem sincera, rato. E aí eu falei, não é possível um negócio desse. E aí liguei para a recepção do hotel, né? Eles estiveram lá no quarto, olharam, não tinha rato dentro do quarto, falaram, olha, dentro do quarto o senhor pode ficar tranquilo que não tem. Gente. Eles estão do lado de fora, né? Mas aí nós não temos o que fazer. E aí o que eu fiz foi sair com esse amigo advogado para comer, passamos o máximo de tempo possível na rua. Né? Quando eu voltei para o meu andar, tudo em obras, com uma luz ou outra acesa, entrei no quarto, dormi muito pouco, talvez 1 hora ou 2, com todas as luzes acesas, a televisão ligada ao máximo, até dar o horário de ir para o aeroporto e voltar para Vitória. Gente, vocês veem, né? O que a gente não passa. Mas consegui despachar o processo. Resolveu. E no final a decisão foi favorável. Valeu pelo a pena. Menos isso, né? E que história é essa do cliente que levou uma pizza para sua casa para te ver trabalhar? Começo de advocacia, Carla, a gente quase laça os clientes na rua, né? A gente precisa de cliente, a gente precisa trabalhar. E uma amiga de faculdade falou, Américo, vamos fazer uma parceria? Preciso muito da sua ajuda nesse processo. Falei, pois não, era um processo de família, um divórcio. Eu não atuava na área de família, mas para ajudá-la e também para expandir a minha atuação, falei, pois não. Ela falou, eu tenho um tio que está separando e eu quero pegar esse processo, é um processo interessante, mas eu não posso aparecer, então eu vou te indicar. A gente toma um café, eu te apresento ele, e daí para frente você segue. E eu vou te ajudando nos bastidores naquilo que for possível. Falei, claro. Fomos numa cafeteria, naquela época não tinha escritório, era tudo muito, né, atendia no local e tudo. E aí conversamos, e era um divórcio e tinha um prazo para o dia seguinte, se eu não me engano, era uma contestação. E aí, Carla, a gente conversou um pouco ali, ele me deu os documentos, falei, olha, agora eu preciso ir. Né? Porque se o prazo é para amanhã, eu ainda tenho que estudar, fazer, mas para amanhã poder protocolar. E ele falou, não, então vamos, você tá de carro aí? Eu falei, não, estou de ônibus, tudo. E ele e essa colega me deram carona, então ele identificou onde eu morava, um apartamento daqueles de estudante mesmo, em Jardim da Penha. E aí, quando deu, ele, durante a tarde toda, me mandando mensagem, ansioso, e cada hora contava uma coisa da relação e tal. E no começo da noite, ele me ligou. Falou, e aí, já está pronto? Tal. Eu falei, não, trabalhei. Ele falou, não, mas eu estou lembrando de um monte de coisa. Eu falei, olha, fique tranquilo. As informações que eu preciso já estão aqui comigo. Eu vou trabalhar, não tenho hora para acabar isso hoje, mas amanhã a gente vai cumprir o prazo. Aí ele falou assim, você não parou nem para comer? Eu falei, não, depois eu como qualquer coisa, o importante agora é eu me concentrar nisso aqui. E aí eu vou precisar ficar mais em silêncio, por isso talvez eu não converse com você nos próximos momentos. Toca o interfone na minha casa, tempo depois, e aí era ele. Eu fiquei numa situação, falei, bom, abri o interfone. Quando chega lá, ele toca a campainha que eu abro a porta.
ele com uma pizza na mão. Nossa! Ele falou, você disse que não tinha comido. Eu vim trazer a pizza para você não ficar sem comer. E eu aproveito e vou te ajudando no seu trabalho. E ele ficou ali até eu terminar a contestação e foi isso. Nossa, Foi isso. Não, que história, porque né, a preocupação dele e a ansiedade. A ansiedade. E você não imagina como foi difícil fazer essa contestação, porque toda hora tinha um fato novo e aí a gente ia ajustando ou não. Mas foi no comecinho da carreira e foi uma experiência que até hoje eu me lembro bastante dela. Imagino que depois dela você resolveu não fazer família. Não fiz mais família. Não fiz mais família. E você é torcedor de que time? Eu sou torcedor do Vasco. Do Vasco? Eu sou torcedor E você do Vasco. advogou para um jogador do Vasco? Eu advoguei para o Vasco, Carla, em uma situação também bem inusitada. Eu não sei te dizer ao certo até hoje como o contato, como chegaram até a mim. Mas o Vasco tinha um jogador, na época em que me contrataram, e ele estava muito bem no Vasco, era naquele momento o destaque do time, também não vou colocar o nome dele aqui, claro. Mas ele vinha muito bem, ele era artilheiro, foi artilheiro na Copa do Brasil, era um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. O Vasco se preparava, já conversava uma possível negociação dele, na época, se não me engano, ou com Palmeiras ou uma ida para a Europa. E esse rapaz, numa vinda no Espírito Santo, pelo que me foi falado, conheceu uma moça e teve um relacionamento muito breve com ela e ela engravidou. Então, estava sendo movida contra ele uma ação de reconhecimento de paternidade com alimentos, se não me engano. E aí o Vasco me contratou para acompanhar ele na audiência, né? E o que mais me marcou foi que o contrato feito e depois o pagamento foi com o folclórico ex-presidente Eurico Miranda, do Vasco, né? E brinco até hoje que eu tenho um arrependimento de não ter guardado nada, né? Até mesmo o cheque que eu recebi de pagamento. Não, o pagamento, inclusive, foi com um cheque assinado por ele, né? Mas eu fiz a audiência, também um caso nada simples, né, que só me confirmou que o direito de família não era minha área. Mas tudo se resolveu e a pensão foi paga e dali saiu tudo ajustado. Ai, que legal! E não ganhou nenhuma camisa assinada Nada. por todo mundo? O clima na audiência foi tão tenso, Carla, que dali foi só despedida mesmo e cada um seguiu, mas o acordo foi feito, ele cumpriu com as suas obrigações, pelo menos até onde eu sei, né, e seguiu a carreira. Olha, que legal! E que processo foi esse que você atuou, que acabou resultando numa interferência, numa eleição? Carla, assim, começo de carreira também na advocacia privada, eu atuei e atuo ainda, mas hoje menos, também no direito eleitoral. Né? E as eleições nos municípios menores, elas literalmente pegam fogo, né? Há uma rivalidade muito grande entre as campanhas e cada um ali disputando o seu espaço. E eu me lembro de advogar em uma campanha no interior, uma campanha majoritária para prefeito, e já era incomum porque era um município pequeno, mas tinham várias candidaturas, né? E era uma eleição muito disputada. E havia uma determinada comunidade, com mais ou menos umas 100 famílias, aonde uma pessoa muito querida na comunidade estava presa, tinha sido presa. Havia suspeita dele ter cometido um homicídio. E aí eu me lembro que aquela comunidade se mobilizou e eles colocavam o seguinte para os candidatos: o candidato que conseguir soltar o nosso vizinho, né, a pessoa aqui da comunidade, nós vamos votar em peso nele. E isso para os candidatos enlouquecia qualquer um, né? Eram votos importantes, a eleição era disputada. E eu me lembro que a campanha para a qual eu trabalhava, ela tinha dificuldade nessa região,
né, ela já calculava perder eleição nesse colégio eleitoral, perder eleição nessa localidade, e ela buscava meios de diminuir a diferença e compensar em outras áreas do município, né? E assim nós começamos a trabalhar para isso, né? E eu me lembro, não só eu, como os advogados das outras campanhas também. E aí deu certo. Nós entramos com a medida no Tribunal de Justiça e conseguimos a soltura desse cidadão. E eu me lembro que engraçado que a dificuldade não foi só a soltura, mas a gente demonstrar que o candidato que havia auxiliado na soltura, né, trabalhado pela soltura, era o candidato tal, né? Porque todos estavam se movimentando. Então, só faltou chegar com o preso na localidade, né? Mas aí nós conseguimos, ele foi solto, e depois, ao final do processo, também foi inocentado. E o candidato da nossa campanha foi vitorioso, se tornou prefeito desse município. Mas tem muito isso, né? Tem. Cidades de menor porte. Tem. As eleições são bem acirradas a ponto de acontecer um negócio desse. São bem acirradas e assim como o direito de família, os colegas do eleitoral merecem todo o nosso reconhecimento e respeito, porque é uma área muito complexa de atuar, os prazos são curtos, né? Tudo muito dinâmico e as tarefas são múltiplas, porque você vai ali desde da formação das coligações, das convenções, né, até registro de candidatura, impugnações. E aí, quando você é advogado de uma chapa majoritária, geralmente você partilha, pelo menos, né, o cuidado com as campanhas para o legislativo, de vereadores, mas então isso é um trabalho muito complexo. Especialmente no interior. E você vibra com tudo isso, né? Vibro. A advocacia, Carla, ela é um serviço, mas ela traz um prazer de você entregar ao outro, né, aquilo que ele tem tanta expectativa em receber, que é um sentimento raro, né? Que nem em todas as profissões você consegue ter isso, né? Isso é algo que a advocacia proporciona, que é muito precioso. Legal. Você lembra da sua primeira audiência? Lembro da minha primeira audiência. E ficou nervoso? Fiquei nervoso. Assim, Carla, depois eu comecei a estagiar no escritório e seguir a advocacia de uma forma que foi também me preparando para esse momento. Eu trabalhei muito tempo no escritório com busca e apreensão, contrato de arrendamento mercantil, a gente advogava para bancos, para operadoras de cartão de crédito. Então, audiências eram muito comuns. E você acompanhava já o oficial de justiça? Acompanhava o oficial de justiça, tinha uma planilha no carro, Carla, andava sempre com uma planilha, no carro, no meu caso, no ônibus, durante muito tempo, né? Que tinha o nome da parte, o número do processo, a placa do veículo e a vara, né, onde o processo corria, e o nome do oficial de justiça. Nossa. Né? Então, assim, a gente andava pelas ruas porque o escritório recebia por ato. Você recebia pelo protocolo da petição inicial, depois pela liminar, pela sentença, leilão e por aí vai. Então, a gente andava pelas ruas totalmente ligado na localização dos carros, né? Porque aquilo dali tinha um significado grande para o escritório. Nossa. E eu atuei muito tempo. E isso, de certo modo, foi me preparando nessa área das audiências, da interlocução com os juízes, né, da lida com os cartórios, naquela época tudo físico. Sustentação né, os processos. oral? Sustentação oral não, depois já foi mais pela advocacia pública, né, que aí a gente foi sendo habilitado, né, devagarzinho. Hoje acho importante de ser feito no processo, acho um ato que, se o advogado tiver condições de exercer, é muito significativo. Que legal. Agora a gente, assim, um bate-pronto aqui. Sim. Eu digo, você me diz o que vem à sua cabeça. Audiência presencial ou virtual? Presencial, Carla. Processo físico ou eletrônico? Processo eletrônico. É muito melhor, né? Mas a audiência... A audiência presencial e o processo eletrônico. Justiça é? Justiça, algumas palavras me vêm à cabeça. Equilíbrio, responsabilidade
e serviço. Perfeito. O que mais te irrita num processo? Falta de compromisso, falta de capricho, falta de zelo com o que se está fazendo, falta de responsabilidade com o outro, seja com quem você representa ou quem está do outro lado da mesa. Isso eu falo sobre magistratura, sobre Ministério Público, sobre Defensoria Pública, sobre advocacia. O processo não é um objeto qualquer. A gente está sempre lidando com alguma área da vida de alguém, né? Seja pessoal, empresarial. Então, me entristece muito, e é uma coisa que me deixa muito chateado, quando eu percebo que em algum momento, de alguma das partes, há falta de compromisso com o processo. O resultado não diz respeito a nós. Perder ou ganhar faz parte. Justiça, muitas vezes, é um sentimento que, né, nem sempre corresponde à realidade. Agora, o capricho, o zelo, né, o cuidado com a atuação profissional é uma obrigação. Inteligência artificial no direito. Necessária, importante, e eu acho que veio para nos auxiliar. Só não pode ser o ator principal. E precisa de um monitoramento, de um acompanhamento, para que as coisas tenham um direcionamento, uma percepção humana. Afinal, é sobre humanos que nós estamos tratando num processo. Um livro que tenha marcado na sua história. Carla, olha, que me vem agora à cabeça, e aí a gente falou algumas coisas de início de advocacia, me vem um livro chamado O Advogado, de John Grisham. É um livro muito legal que eu li durante a faculdade, mudou muito a minha percepção sobre o direito, especialmente sobre a advocacia, o que eu pretendia como advogado. É um livro muito legal, olha, faz anos que eu li esse livro também. É um livro muito legal. Um filme. Gosta de filmes? Gosto de filmes, mas me vem um também bem antigo, assim, daqueles hoje que já faz parte da sessão da tarde, sabe? Eu acho que é Em Busca da Felicidade, com Will Smith. Sim. Se não me engano, eu acho um filme que passa muitas mensagens muito legais. Bacana, muito bacana mesmo. Se não fosse advogado, seria? Pergunta difícil, porque assim, eu não buscava o direito, não me imaginava fazendo direito, e hoje eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu sou muito satisfeito e feliz com o que faço. Então, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, mas assim, acho que é alguma coisa ligada ao público. Cara, eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito da sensação de servir. Então, alguma coisa nesse sentido. Bacana. Américo, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bacana conhecer essas histórias, essa sua trajetória. Parabéns, sucesso aí. E muito obrigada. Obrigado, Carla, você e toda a sua equipe pela gentileza do convite, por todo o carinho com que me trataram, me receberam. Parabéns pelo programa, parabéns pela condução, né? E fico à disposição. Obrigada. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, e se tiver uma boa história, comenta aqui. Até a próxima!